Investir no futuro. De um laboratório brasileiro pode sair a solução para um problema mundial. Se o PET já existisse na época do descobrimento do Brasil, somente agora as garrafas de Cabral estariam desaparecendo. Esse tipo de plástico, que leva até 500 anos para se decompor, é uma das grandes fontes de poluição ainda sem solução. O acúmulo dessas garrafas cria uma camada de impermeabilização nos aterros sanitários. Além dele demorar para se degradar, ele acaba atrasando a degradação de outros materiais e reduzindo a vida útil de alguns aterros. Vencer 500 anos em 45 dias. Parecia impossível quando a pesquisa começou no Laboratório da Engenharia Química da PUC de Porto Alegre. Mas no meio do caminho, o resultado já é um sucesso. O que se faz aqui é uma reciclagem química. O primeiro passo é picotar as garrafas PET. Depois, os caquinhos são misturados com tipos diferentes de poliéster. Poliésteres já são conhecidos, inclusive se usa muito na medicina. Se usa como implantes, então a pessoa que tem uma fratura coloca um pino de um poliéster, que é o mesmo que é o que a gente usa para fazer a mistura com PET, e esse polímero ele é absorvido pelo corpo. No reator, calor de 240 graus para deixar a mistura homogênea. Depois disso a gente adiciona um catalisador e espera 20 minutos e coloca nas nossas formas de silicone. O objetivo é descobrir um novo tipo de plástico, 100% biodegradável. Da PUC de Porto Alegre, o PET transformado viaja até a Universidade da região de Joinville, em Santa Catarina. Aqui ele vai passar pelo teste mais importante. É a terra, que vai mostrar aos pesquisadores quanto tempo este novo plástico demora para se decompor na natureza. Durante o teste, o novo plástico é desenterrado regularmente para saber a quantas anda o processo de decomposição. Uma das experiências demorou 7 meses para se encontrar sinais positivos. Mas uma das amostras deu um belo susto nessas meninas. Em apenas 45 dias. A gente percebe já que o estágio de degradação está bem avançado já. Esse material iria desaparecer rapidamente na natureza? Sim, a gente acredita que em torno de mais uns 15, 20 dias, provavelmente já não haveria mais nada. PET puro é um plástico de estrutura química fechada, muito resistente. Por isso, os micro-organismos não conseguem destruí-lo. E quando a gente mistura o PET com os copolímeros, que são os biodegradáveis, fica tudo meio bagunçado, então os micro-organismos acabam comendo tudo. Parece um sonho, e é mesmo, pelo menos para essa turma que trabalha na pesquisa até nos finais de semana por puro prazer. Se você conseguir diminuir o tempo de degradação de uma garrafa de PET de 500 anos para 4 anos, 5 anos, já é um resultado muito interessante. É bom saber que daqui a alguns anos as coisas vão ser diferentes, talvez por causa desse trabalho? Sim, muito bom. É isso que motiva, né? Porque existem várias atitudes que a gente pode tomar em casa mesmo para minimizar esses impactos, né? Fechar a torneira, gastar menos água, separar o lixo. Mas existem também grandes atitudes que a gente pode tomar e de repente tá aí seguindo um grande caminho é gratificante, é muito bom. E-Cycle, sua pegada mais leve, apresenta quais são os tipos de plástico. O plástico é um polímero originado de uma fração do petróleo chamada nafta. Ele está presente em uma infinidade de produtos, como brinquedos, peças de computador, utensílios de cozinha, canos, materiais hospitalares, autopeças e em muitos outros itens. Seu uso como matéria-prima se popularizou devido a fatores como alta durabilidade, baixo consumo de energia na produção e facilidade de transporte e processamento. De maneira geral, os plásticos podem ser classificados em termoplásticos ou termorrígidos. Termoplásticos.
Os termoplásticos costumam ser recicláveis porque podem ser aquecidos sem que suas características se alterem, possibilitando novas moldagens. Eles são classificados de acordo com uma norma técnica em 6 categorias, que são indicadas por triângulos com o símbolo da reciclagem e um número em seu interior. Confira os tipos. 1. PET, politereftalato de etileno. Ele compõe frascos e garrafas para uso alimentício ou hospitalar, cosméticos, bandejas para micro-ondas, fibras têxteis, entre outros. É um material muito utilizado por ser transparente, impermeável e leve. 2. PEAD, polietileno de alta densidade. Está presente em embalagens de detergente e de óleos automotivos, sacolas de supermercado, potes, entre outros. É difícil de ser quebrado, resistente a baixas temperaturas, leve, impermeável, rígido e com resistência química. 3. PVC, policloreto de polivinila. É muito encontrado em embalagens para água mineral, maionese, sucos, em tubulações de água e esgoto, mangueiras, embalagens para remédios, brinquedos, bolsas de sangue, material hospitalar, entre outros. É rígido, transparente, impermeável e resistente à temperatura. 4. PEBD, polietileno de baixa densidade. Está presente em sacolas para supermercado, filmes para embalar leite e outros alimentos, sacaria industrial, bolsas para soro medicinal, sacos de lixo, entre outros. É flexível, leve, transparente e impermeável. 5. PP, polipropileno. É muito utilizado em filmes para embalagens e alimentos, embalagens industriais, cordas, tubos para água quente, fios e cabos, frascos, caixas de bebidas, autopeças, fibras para tapetes e utilidades domésticas, potes, fraldas e seringas descartáveis. Tem como características conservar o aroma, ser de difícil quebra, transparente, brilhante, rígido e resistente a mudanças de temperatura. 6. PS, poliestireno. Comum como matéria-prima de potes para iogurtes, sorvetes, doces, frascos, bandejas de supermercado, geladeiras, pratos, tampas, copos descartáveis, aparelhos de barbear descartáveis e brinquedos. As características principais são leveza, capacidade de isolamento térmico, baixo custo, flexibilidade e a moldabilidade sob a ação do calor. Termorrígidos. Os termorrígidos são plásticos que não se fundem mesmo em elevadas temperaturas. Nessas condições, eles se decompõem, o que em geral inviabiliza a reciclagem. Exemplos de termorrígidos são PU, poliuretano. Possui flexibilidade, leveza, resistência à abrasão, possibilidade de design diferenciado. A aplicação se dá em espumas macias para colchões e estofados, espumas rígidas, solados de calçados, interruptores, peças industriais elétricas, peças para banheiro, pratos, travesseiros, cinzeiros, telefones, etc. EVA, acetato vinilo de etileno. A principal característica é a capacidade de ser flexível e resistente ao mesmo tempo. É comumente usado como solado de tênis e chinelos, em equipamentos de academia, brinquedos, materiais de artesanato e outros. Bakelite é uma resina sintética resistente ao calor, infusível, forte e que pode ser moldada na fase inicial da manufatura. A aplicação ocorre em cabos de panela, componentes de rádios, telefones, interruptores, etc. Resinas fenólicas. Elas têm bom comportamento térmico, altos níveis de força e resistência, longas estabilidades térmica e mecânica, boa capacidade de agir como isolante térmico e isolante elétrico. Esse tipo de resina é muito empregado em bolas de sinuca, revestimentos, adesivos, tintas e vernizes. Outros tipos. Existem plásticos oxibiodegradáveis com muitas peculiaridades e os bisfenóis, que não são plásticos, mas são parte de muitos itens plásticos. Há também plásticos feitos a partir de beterraba, mandioca, entre outros. Saiba mais sobre eles nas matérias linkadas na descrição. Destino correto. A maior parte do plástico produzido no mundo é oriundo do petróleo, cuja extração gera emissões que contribuem para o desequilíbrio do efeito estufa, impulsionando mudanças climáticas. O plástico também gasta energia e água em seu processo de produção e, no pós-consumo, gera muitos resíduos que chegam a ruas e aterros sanitários. Esses resíduos se degradam, transformando-se em microplásticos, que poluem o meio ambiente e são potencialmente perigosos para toda a fauna, incluindo os humanos. Para se ter uma ideia, há microplásticos na água da torneira em vários países do mundo. Por isso, é necessário optar por produtos e embalagens feitos com plásticos recicláveis, certo? Na teoria sim, mas o BOPP, que é feito com polipropileno, um plástico reciclável, tem sua reciclagem muito dificultada por conta de especificidades, como o baixo valor de mercado. As taxas de reciclagem do popular PET também estão aquém das possibilidades. Ou seja, não é porque o item é reciclável que ele efetivamente será reciclado.
É impossível viver sem plástico no mundo atual, mas evite ao máximo o plástico desnecessário, como o de canudinhos e copos descartáveis. Prefira embalagens retornáveis e feitas com outros materiais. Na hora de comprar itens de plástico, verifique se eles são recicláveis. No momento do descarte, embale-os corretamente e faça a destinação em postos de coleta, que podem ser acessados em ecycle.com.br. Cobre principalmente governos e empresas para darem condições de descarte aos consumidores. Quer saber mais a respeito? Confira as matérias completas que estão na descrição e nos cards. Gostou? Então dê um joinha, comente a sua experiência, compartilhe nas redes sociais e inscreva-se no canal do Portal Ecycle. O vídeo de hoje é sobre a principal toxina e a mais conhecida e mais falada na internet, o bisfenol, em especial o bisfenol A. O que é o bisfenol? O bisfenol é um produto sintético, totalmente sintético, que é usado na fabricação de plásticos, principalmente, mas tem outras aplicações também. O bisfenol é usado também em resinas epóxi, por exemplo, as resinas que revestem os enlatados por dentro, para evitar que o metal da lata oxide e oxide o alimento que está dentro da lata. É usado também para revestir os canos de PVC pelo lado de dentro. O bisfenol é usado no papel carbono, sem carbono, aquele papel de recibo que você escreve e já aparece na folha atrás. Ele é usado nos papéis de impressoras térmicas, aqueles recibos de cartão de crédito, as impressoras de terminais bancários, tudo aquilo tem pó de bisfenol A que você absorve pela pele, contamina sua mão e ingere. O bisfenol A é considerado uma toxina porque ele mimetiza o hormônio feminino. Ele é considerado um xenoestrógeno. O principal efeito das toxinas liberadas pelos plásticos é que são considerados disruptores endógenos. Por mimetizar o efeito de hormônios, eles acabam desequilibrando as funções do organismo, desequilibrando as funções desses hormônios no corpo. Devido ao fato do bisfenol estar amplamente difundido, tanto em plásticos como nesses papéis de recibo, ele já é um contaminante do meio ambiente. Hoje em dia, praticamente todo papel reciclado contém bisfenol A por causa da contaminação do bisfenol nos outros tipos de papel carbonado. Já se estima que 95% das pessoas possuem níveis de bisfenol A no corpo acima dos limites considerados biologicamente ativos. Os estudos animais já revelaram que, dentro desses níveis biologicamente ativos, os bisfenóis aumentam o índice de câncer de próstata e de mama, causam puberdade precoce em fêmeas, causam anormalidade no desenvolvimento urogenital em machos e provocam desordens metabólicas como resistência insulínica e obesidade em camundongos. Todas essas manifestações são tardias, ou seja, como são no desenvolvimento embrionário e no desenvolvimento na infância, as manifestações causadas pelo bisfenol só vão aparecer na idade adulta, ou seja, muitos e muitos anos depois da exposição a altas concentrações desses compostos. E se você acha que está livre do bisfenol A por causa dos produtos BPA-free, a legislação proíbe o uso do bisfenol A, mas não proíbe o uso do bisfenol B, do bisfenol S, do bisfenol F. Há outros tipos de bisfenol até piores do que o bisfenol A. E como a legislação só proíbe o bisfenol A, não proíbe os outros, que continuam sendo usados. Estudos revelam que produtos BPA-free às vezes contêm concentrações maiores de bisfenol de outros tipos. E como evitar a contaminação por bisfenol A? O mais óbvio, evitar usar plástico em tudo que você puder. Evitar embalagens plásticas, preferir embalagens de vidro, embalagem de cerâmica, embalagens de papel. Evitar tocar nos papéis de recibo. Não amassá-los com a mão antes de jogar fora. Evitar expor os plásticos ao calor
evitar esquentar alimentos e bebidas em embalagens plásticas no micro-ondas, evitar colocar alimentos quentes dentro dos potes plásticos, evitar expor as crianças ao plástico sem necessidade, evitar mamadeiras de plástico, evitar os pratinhos de plástico, evitar brinquedos de plástico ou borracha que a criança coloque na boca. A pressão da opinião pública não basta para diminuir o uso de plástico pela indústria. É necessário haver a pressão econômica, parando de consumir produtos fabricados com plásticos nocivos à saúde. Obriga a indústria a utilizar materiais menos tóxicos e mais amigáveis para o meio ambiente. Estimular a reciclagem adequada dos plásticos. É isso. Espero que eu tenha ajudado vocês a entender um pouco melhor em relação às toxinas dos plásticos e como eles afetam a nossa vida e a nossa saúde. E se tiverem dúvidas e sugestões, coloquem nos comentários, se inscrevam no canal, curtam a página no Facebook.